Todos a paz de Cristo, amada igreja. Me encontro aqui diante da palavra de Deus há mais de meia-noite. Estava lendo a palavra, meditando, pedindo a Deus um texto para que eu possa falar desse evangelho, falar desse Deus maravilhoso, do Senhor Jesus, da sua palavra. E Deus colocou no meu coração, se você tem na sua casa a sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, que tem como título Provai os Espíritos. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, daquilo que Deus já colocou em meu coração. Diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Queria que você prestasse bem atenção no versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Vou ler de novo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus. João fala numa linguagem assim bem compreensível. E já o venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. E quem conhece a Deus nos ouve. Mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Deus aplica a sua palavra maravilhosa aos nossos corações. O texto já diz tudo. Mas, em poucas palavras, eu gostaria de discorrer sobre esse capítulo 4. Eu vou abrir um parênteses antes de nós lermos esse capítulo 4, trazendo assim algumas considerações nele. Dizer para você que o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, realizando o seu ministério público, a palavra de Deus diz que Jesus percorria cidades, aldeias, sempre caminhando para Jerusalém. Jesus ia pregando e ensinando e realizando os seus milagres diante de toda a multidão, e viam pessoas de muito longe para estar com o Senhor Jesus, para aprender com o Senhor Jesus, para presenciar os seus feitos, os seus milagres, e até mesmo conhecer o Senhor Jesus. Interessante é saber que o Senhor Jesus também ele deixou para nós um imperativo diante da sua igreja, que é uma ordem, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus deixou esse imperativo para a sua igreja e para todos aqueles que já tiveram uma experiência real e verdadeira com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para levar esta mensagem do Evangelho. Talvez você está muito decepcionado com o que você tem visto e ouvido pela internet. Pessoas que velavam e zelavam por essa palavra e hoje entraram em muitos atalhos, em muitos caminhos
como diz a palavra de Deus, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte. Pessoas que trilharam até por esse caminho, que hoje já não têm mais esse zelo, esse cuidado, esse amor para com a palavra do nosso Deus. E aí é que está o perigo. E eu gostaria de dizer para você que esse texto está bem claro diante dos nossos olhos. Primeiro que ele manda a gente provar os espíritos, porque há muitos espíritos no mundo que nós vivemos, que aparentemente vêm com aquela mansidão, vêm com boas caridades, em demonstração, e que muitos são iludidos, muitos são enganados, porque não conhecem a palavra de Deus, não tiveram uma experiência real, verdadeira com o Senhor Jesus. Por isso que Jesus, quando ele teve aquele encontro com Nicodemos, ele disse assim: em verdade vos digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no meu reino. Você não pode ser meu discípulo. Você não pode fazer parte da minha igreja, você tem que ter uma experiência real, verdadeira. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você crê na palavra de Deus, quando você crê neste evangelho, quando você crê no Senhor Jesus, quando você crê na ressurreição, quando você crê nesse juízo de Deus que há de vir, quando você crê na volta do Senhor Jesus, quando você crer nesta palavra, neste evangelho, porque o evangelho é boas novas, é o poder de Deus transformador na vida dos que creem. E no mundo que nós estamos vivendo, há muitos espíritos enganadores, e que hoje estão fazendo uma ruaça muito grande dentro das igrejas. E muitas pessoas não estão tendo discernimento de perceber que esses espíritos que às vezes se manifestam não é o Espírito de Deus. Mas, pregador, você fala isso baseado em quê? Na palavra de Deus, nesta palavra. A Bíblia diz que a igreja, os crentes de Bereia, eles examinavam aquilo que estavam pregando. Examinavam para ver se era realmente vindo de Deus. Se aqueles que estavam pregando estavam verdadeiramente fazendo de acordo com a palavra do nosso Deus. E hoje há muitos que estão pregando muitas mensagens, como diz o apóstolo Paulo, levando muitas mensagens de filosofias vãs, de pensamentos vãs, intermináveis, que só produz contendas, como diz o apóstolo Paulo, mas não serve para a salvação da alma. E muitos estão aplaudindo esses pregadores, esses falsos profetas, esses falsos mestres, que se apresentam de uma forma carinhosa, demonstrando um amor muito grande, na realidade, são espíritos enganadores. Por isso que, em 1 João diz assim, provai os espíritos, se são de Deus ou não. A pessoa dá cambalhota dentro da igreja, a pessoa joga capa, a pessoa sobe em parede, faz uma loucura dentro da casa de Deus, não tem respeito mais com a casa de Deus. Enquanto que a palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado e zelo pela casa de Deus. A prova disso é que Jesus, quando viu lá aqueles cambiadores vendendo, fazendo bagunça na casa de Deus, ele disse, a casa do meu pai é casa de oração, não de bagunça. Por isso que os espíritos têm que ser provados. Cuidado, examina a palavra. E nesse capítulo 4 diz assim, amados, João falando, não creais em todo o espírito,
Mas provai se os espíritos vêm de Deus. Será que esses espíritos vêm de Deus? Porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que sempre houve os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, e cada dia mais que se aproxima a volta do Senhor Jesus, a probabilidade é aumentar. E as pessoas não estão tendo a percepção, o discernimento, de ter um discernimento claro desses espíritos. Eles têm feito arruaça dentro da casa do Senhor. E a palavra de Deus continua dizendo, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Preste atenção. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Vou repetir de novo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que vai pregar tudo contra aquilo que Jesus pregou. Ele já está no mundo, diz a palavra de Deus. Ele só não se manifestou na sua forma total. Mas ele já está no mundo. É o espírito do erro. E a palavra de Deus diz assim mais adiante. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E agora já está no mundo. Filhinhos, João dizendo, vós sois de Deus. Se você já aceitou Jesus como Salvador, você é de Deus. Você é co-herdeiro dos céus. Você é concidadão dos céus. Você está naquela esperança da volta do Senhor Jesus, quando a Bíblia diz que ele voltará com poder e grande glória, e todo olho verá, até os que transpassaram. E a Bíblia diz que as potências do céu serão abaladas na vinda do Senhor Jesus. E aqui diz assim, João, e já o venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo o ouve. Os ouves, perdão. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve. Mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Todos aqueles que amam a palavra de Deus, que gostam de ouvir a palavra de Deus, que param para ouvir a palavra de Deus, que têm temor por essa palavra, essa pessoa é de Deus, embora ele pode até não ter tido uma experiência com Jesus real. Por isso que Jesus falou, há muitas ovelhas que são do meu aprisco, que ainda não estão no aprisco de Deus, mas que são do aprisco de Deus. É por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Todo espírito, como diz aqui, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, podemos repetir de novo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Aqueles que verdadeiramente são de Deus nos ouvem. Nós estamos vendo tantos pregadores do Evangelho nos nossos dias, apanhando, às vezes na rua, porque estão pregando o Evangelho. Em muitos países não se pode falar da palavra de Deus, não se pode falar do Senhor Jesus. E nós sabemos
que o evangelho precisa ser pregado. Essa verdade tem que prevalecer. Porque a palavra de Deus diz, se nós não falarmos, as pedras vão clamar. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, em espírito de oração, levando esta palavra de paz, de alegria, de esperança, de amor, de perdão, de salvação, de consolação, para que você possa tomar conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse em certa ocasião, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa crer nessa mensagem de salvação. Eu sei que muitos hoje estão vivendo uma vida que tem escandalizado, porque já não crê mais na palavra. Muitos não estão querendo crer na volta do Senhor Jesus, muitos não querem crer mais no juízo final. Mas importa que o evangelho seja pregado, ou por porfia, ou por inveja, ou por vanglória. O evangelho vai sempre triunfar independente de mim, de qualquer pastor, de qualquer pregador, de qualquer irmão. Porque o evangelho é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até na divisão da alma, juntas e medulas. Ela é apta para ensinar e para corrigir. Fica aí com esta palavra de Deus para o seu coração nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus possa completar aquilo que eu não consegui passar para você. E que Deus nos abençoe. Abençoe a sua família. Abençoe a sua vida. É a minha oração. Que Deus nos abençoe. Amém.